causa do tempo, não vai ser possível fazer algo que eu tinha planejado, mas o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 21. Se você conseguir fazer uma coisa, eu vou pedir para você fazer, que é abrir em 1 Crônicas 21 e também abrir em 2 Samuel 24. Não sei se você vai conseguir fazer as duas coisas, mas Samuel está antes de Crônicas. É porque você vai ver em 2 Samuel acontece o mesmo ocorrido que acontece aqui em Crônicas. E então eu vou ler 2 Samuel 24 primeiro. Só o verso primeiro. 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. 2 Samuel 24, verso 1 diz assim: a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel e a Judá. Você percebe que nesse verso está dizendo que a ira do Senhor se acendeu e o Senhor incitou Davi a enumerar Israel, e isso foi um pecado que trouxe uma punição. E hoje nós vamos falar sobre o sacrifício que Deus pediu para Davi fazer para poder acabar com aquela praga. Só que quando você vai para 1 Crônicas 21, ele começa diferente. Ele começa dizendo assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E um dia desse, um irmão me perguntou: pastor, afinal de contas, foi Satanás ou foi Deus? Bem, eu vou dizer para você que foi Deus, mas Satanás foi o instrumento. Então, na verdade, quando Satanás incitou Davi, em 1 Crônicas 21, a enumerar Israel, é porque era uma permissão de Deus, era já uma ordem de Deus por causa de uma desobediência, e essa desobediência não está registrada aqui na Bíblia. Nós não sabemos qual era o pecado de Israel ou de Davi em que uma punição foi cobrada no mundo espiritual. Nessa noite, eu não vou desenvolver muito o conceito da corte celestial e da justiça celestial, mas é exatamente isso que está envolvido aqui. Satanás não ia incitar o rei Davi a enumerar o povo. Deus não ia permitir aquele pecado se não houvesse uma cobrança de Israel, se não houvesse algum pecado escondido, alguma coisa que não estava registrado na palavra de Deus. Quando você lê o capítulo 21 de Crônicas inteiro, ele vai mostrar como Davi fez o sacrifício que parou a praga. Presta atenção, nenhuma praga desce sobre o povo de Deus por acaso. Mais uma vez, eu não vou poder desenvolver nesse estudo bíblico a razão legal desse acontecimento. Eu teria que pregar uma outra mensagem só para desenvolver os motivos legais do tribunal celestial, pelo qual ele permitiu Satanás incitar Davi a enumerar o povo. Aquele foi um erro tão grave, não dá para a gente entender bem aqui na nossa cultura, mas o próprio general Joabe, que saiu para enumerar o povo, ele achou a ordem do rei completamente absurda. Ele questionou o rei: por que o rei quer enumerar o povo? E o rei: vai enumerar o povo, eu mandei enumerar, vai enumerar. E Joabe saiu para enumerar, ele passou alguns meses fazendo aquele censo, mas ele nem numerou o povo inteiro, porque ele achou tão errada. O próprio Joabe, que era um homem sem discernimento espiritual, Joabe foi um homem que causou tantos problemas em Israel, mas nesse momento ele teve mais discernimento do que Davi. Houve um bloqueio espiritual na vida de Davi. Era uma questão legal no mundo espiritual, isso não era uma coisa qualquer. Como eu disse, vou ficar devendo essa pregação para outro dia. A questão é, como solucionar esse problema? Então, eu quero que você vá comigo para o versículo 21, de 1 Crônicas 21.
porque foi ali que o Senhor chegou para Davi e falou: a solução desse problema é você fazer um sacrifício para mim, tá? Então, na verdade, no versículo 18 de 1 Crônicas 21, o anjo do Senhor ordenou ao profeta Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Algumas traduções falam Araúna. Então, eu tive que escolher qual o nome mais agradável. Então, se na sua Bíblia está Araúna, na minha está Ornã, é o mesmo homem, tá bom? Eu vou escolher Ornã essa noite, tá? Para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Só lembre de uma coisa: esse Ornã, ele não é israelita, ele era Jebuseu, ele era um dos ímpios ali que moravam naquela área, e ele era o dono daquela terra. E incrível, presta atenção nisso, como é que Deus envia Davi a oferecer um sacrifício na terra de um homem que é pagão. Aqui você vai entender a questão da adoração. A adoração não é uma coisa simples. A adoração é uma coisa mais séria do que nós pensamos, porque ela é uma reflexão de uma salvação verdadeira. Eu vou tentar falar devagar nessa noite, embora eu não tenha muito tempo e eu tenho muita coisa para falar. Adoração verdadeira só pode ser dada por uma pessoa verdadeiramente salva. Quando a gente lê 1 João, isso é, o Evangelho de João, capítulo 4, Jesus está falando com a mulher samaritana, e ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É porque verdadeiro adorador não é pessoa que se tornou evangélica, batizou, isso é, molhou na água e agora canta os hinos da igreja, não é. Verdadeiro adorador é uma pessoa que teve uma verdadeira experiência de conversão. E essa verdadeira experiência de conversão, ela traz muita morte pessoal na vida da pessoa. Eu não vou ficar denunciando muitos pecados da igreja hoje, mas vou só denunciar rápido, porque tem muito crente aí, xingador, mal pagador, falador. Tem crente que fala mal de pastor de costume, fala mal de igreja. Tem crente assim, que não é convertido. Fala só comigo assim, irmão: não é convertido. Mas quando ele está no culto, irmão, aleluia, ó Senhor, como eu te adoro. E Deus: tu me adoras, verdade, mas eu te conheço. Então, essa adoração não é cantar os hinos da igreja, não é frequentar os bancos da igreja. Nós não temos dúvida de que há muitas pessoas nas igrejas evangélicas hoje que não são verdadeiramente convertidas. Então, quando Deus pede um sacrifício para Davi, e é um sacrifício que tem um preço, e você vai entender, é porque há uma questão legal de uma maldição que está sobre o povo, há uma praga, e já matou milhares de pessoas essa praga em Israel, pior do que o Covid, matou muita gente lá, e Davi está perguntando: como é que eu resolvo isso? Ele falou: você tem que oferecer um sacrifício, é na eira de Ornã. O que é a eira? A eira era um lugar de cimento ou de terra batida, onde eles usavam para separar os cereais, malhar o trigo, separar as cascas do trigo, e era esse lugar. Era um lugar de alimento, era um lugar de produção de alimento, e essa eira era de Ornã, o Jebuseu. Então o anjo do Senhor veio, no verso 18, e disse para Davi: oferece um sacrifício lá. E subiu Davi, no verso 19, conforme a palavra do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo, o próprio Jebuseu viu o anjo que estava destruindo o povo, e os seus 4 filhos com ele, e esconderam-se. Então, o próprio dono daquela terra, ele viu o anjo do Senhor, não só Davi viu, tá? E então, eu vou começar o estudo bíblico a partir do verso 21, porém, eu queria falar uma introdução que é a seguinte: há 2 personagens no nosso estudo essa noite, é Davi e Ornã. Os 2 representam 2 tipos de adoradores. Davi e Ornã representam 2 tipos de adoradores na igreja. Existe um Ornã em cada um de nós, e o Ornã é aquele que representa aquela pessoa que adora Jesus sem ter noção do preço que a adoração espiritual custa. Porém, Davi, ele adora a Deus sabendo o devido preço que se precisa pagar para oferecer um sacrifício ao Senhor, de forma que esse sacrifício seja aceito.
Eu não sei se você sabe que tem gente que faz muita coisa nas igrejas, mas eles não estão tão preocupados se Deus está aceitando. Eles só estão preocupados que eles estão fazendo. Eu toco na banda de louvor. Se Deus está gostando, eu não sei. Eu sei que eu estou gostando. Eu trabalho com as crianças e eu amo. Ai, como eu sou apaixonada. E Jesus está gostando disso? Eu amo pastorear. Eu amo pregar. Ora, isso é você. Mas e Deus? Como que Ele está diante dessa sua adoração? Davi, ele está preocupado se Deus vai receber isso. Mas Ornã não. Ornã não está preocupado. Ele está até apressado em ajudar a fazer essa adoração. Ele quer contribuir. Existem dois tipos de adoradores: Ornã e Davi. Porque adorar a Deus em espírito e em verdade custa um preço. Humilhação, purificação. Irmão, a língua de muito crente não é pura, é suja. Basta ele ficar com raiva. Basta alguém fazer algo, ele nem nota. Ele já vive tão normal naquilo que ele não nota. Então, esse preço de limpar a língua, ele nunca pagou. Sabe, a adoração verdadeira, ela não, quando a gente chega no culto, ela é no momento que a gente levanta. O primeiro pensamento que vem, o que é? É de adoração ou é de... Então, adoração, ela exige a nossa conversão. Existe um preço que precisa ser pago. Davi e Ornã se encontram nesse episódio. E existe um Ornã em cada um de nós. Ele quer adorar. Ele quer resolver no mundo espiritual esse caso de acusação. Deixa eu explicar agora, mais uma vez, eu estou indo devagar, porque eu quero montar uma base do que esse sacrifício significa. Existe uma praga sobre a nação, as pessoas estão morrendo. A solução é um sacrifício, é uma adoração. Você pode pensar que é uma coisa simples para resolver uma coisa tão séria, mas eu vejo nesse sacrifício um tipo da nossa conversão. Há uma praga sobre o mundo todo, sobre todas as pessoas. Há um juízo de Deus que já está sobre o mundo inteiro. Todo pecador será condenado, e o salário do pecado é a morte. E uma verdadeira adoração não é sentar no banco de uma igreja, fazer parte de um coral. A verdadeira adoração é uma verdadeira conversão. É um arrependimento que muda o estilo de vida, muda a linguagem, muda as roupas, muda os programas que assiste, muda os amigos que tinha. Existe um preço pago numa conversão verdadeira, e quem é convertido sabe o preço que pagou para deixar o mundo e para deixar os antigos costumes. Adorar não é uma coisa tão simples. Eu quero trazer o contexto de Tiago 4:7, que é um verso que eu sempre menciono aqui, que diz 3 coisas, e para mim adorar é a primeira coisa desse versículo. Esse versículo diz 3 coisas. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, primeira coisa. Segunda coisa, resisti ao diabo. Interessante que toda adoração, ela envolve o mundo espiritual. Ela não envolve só Deus, ela envolve o diabo. Porque você não é só para sujeitar a Deus e adorar a Deus e cantar hinos para Deus. Se você não resistir o diabo, não enfrentar o inimigo, não mandar ele embora da sua vida, não resistir ele, essa adoração não está completa. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o maligno, e ele fugirá de vós. Essa palavra, fugirá de vós, não é muito comum na vida da maioria dos evangélicos, dos crentes. Na verdade, nós como pastores, recebemos muitas pessoas pedindo para a gente orar por elas, para mandar o diabo fugir, porque ele não está conseguindo fugir delas. Tem alguma coisa errada nessa adoração, porque o verso está dizendo que quando eu adoro a Deus de verdade, que eu me submeto a Deus e que eu resisto ao diabo, não tem outra alternativa para o diabo a não ser fugir de mim. Mas ele não está fugindo de muita gente. Aliás, muita gente está vindo para nós pedir: me ajuda com ele, me ajuda porque ele está aqui, eu não sei nem o que fazer.
Tira ele de mim, tira ele do meu caminho. Tira, porque olha. Então, a questão é essa adoração. Que tipo de adoração, de relação que nós temos com Deus? E essa parte, sujeitai-vos a Deus, é o tipo de adoração que nós damos ao Senhor. Como eu disse, muitos pecadores no mundo, quando eles vêm para a igreja, é fácil eles se tornarem evangélicos. Eu não sei se você já percebeu isso. Não é difícil uma pessoa que vem do mundo se tornar evangélico. Se tornar evangélico é batizar, participar dos cultos, começar a trabalhar na igreja, chegar até a pastorear, sem se converter, sem estar convertido. É muito fácil se tornar evangélico, mas é difícil ser convertido realmente ao Senhor. A igreja, ela tem uma história de muitos problemas entre as pessoas. Qual a razão de tantos problemas de relacionamentos, de rebeliões, de pecados dentro da igreja? Falta de conversão. A alma ainda está sendo convertida. Eu tenho tanta coisa para dizer que eu não sei onde o Espírito vai me levar, como eu digo. Mas eu queria dizer que quando a gente é salvo no nosso espírito. E eu só vou mencionar a primeira carta de João, capítulo 5. Tem um verso que diz assim: o que é de Deus, ele não peca mais, e o maligno não lhe toca. O que é nascido de Deus, mas deixa eu dizer para você, o que é nascido de Deus em nós, quando a gente se converte, é o nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Eu adoraria poder dizer que a minha alma nasceu de novo no dia que eu me converti, mas a bichinha não nasceu de novo, ela continua a mesma. Mas o meu espírito nasceu de novo. Embora eu estou salvo no meu espírito, eu ainda preciso ser salvo na minha alma. E Jesus disse isso: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas, porque ainda é perigoso perder ela aí no meio do caminho, por falta de uma conversão da alma. Quando eu falo de conversão nessa noite, eu vou falar da conversão que todos nós precisamos ter, que é na nossa alma, é em nosso sentimento. Irmão, tem crente que tem cada sentimento maligno que você não tem ideia, porque a alma não está convertida. E cada emoção maligna e má que está lá, a começar pela ansiedade. Alguém diz: mas pastor, ansiedade é coisa que todo mundo tem. Bom, ansiedade não é nada mais do que incredulidade. E a nossa alma precisa se converter. Bem, não posso falar de salvação, eu quero falar desse sacrifício que foi tão incrível aqui. E eu estou falando do preço que precisa ser pago. Em Mateus 8, 19, 22, algumas pessoas chegaram para Jesus para seguir. Um chegou para Jesus e disse: mestre, seguir-te-ei onde fores. E Jesus falou: acho que você não sabe o preço, porque o Filho do Homem não tem, as raposas têm covis, lugarzinho onde elas dormem, os buraquinhos delas lá no mato, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está dizendo para o homem: você está buscando uma coisa em mim que você não sabe o preço que é. Eu queria dar uma pausa na minha mensagem e ir um pouquinho mais devagar. O Senhor, Ele está no meio da igreja, em cada pregação, com um objetivo: nos converter de verdade. Nós já somos convertidos, mas a pergunta é: qual área que você ainda não é convertido? Em que medida ainda não somos convertidos em algumas áreas? Não podemos simplesmente dizer: eu sou crente já, eu sou batizado, eu não tenho nenhum problema, eu já estou salvo, como se não tivesse nada mais para consertar. O Espírito Santo não está deixando eu prosseguir, mas ele está me lembrando aqui que um dos problemas de quem se converte, ou está começando o processo de conversão, e todos nós aqui estamos num processo de conversão desde o dia que aceitamos Jesus, um dos problemas é o orgulho espiritual.
Eu sou uma pessoa de oração. Eu sou um obreiro. Aliás, com licença, eu sou o pastor. O que é isso? O que é esse discurso? É um discurso de orgulho espiritual. Se você chegar para um diácono e disser para ele que ele precisa de conversão, ele fala, peraí, eu sou diácono. Mas o que isso quer dizer? Que você é um diácono? Se você chegar para um pastor e dizer que ele precisa se converter, ele vai se ofender. Ora, eu queria declarar que um dos pecadores principais dessa igreja é aquele que vos prega essa noite. Porque eu não quero ser diferente de Paulo. Paulo dizia, eu sou o pecador principal. E eu estou num processo de conversão. O orgulho espiritual não pode entrar nesse caminho onde a gente tem que estar se humilhando para uma conversão verdadeira e poder dar uma adoração verdadeira. Vou pular minhas partes para poder chegar em algum lugar aqui. E essa também. Vamos denunciar o Ornã que está em nós, no versículo 21, porque o versículo começa assim: quando Davi ia chegando na eira de Ornã, a Ornã lhe saiu ao encontro e se prostrou, tá? Ali está errado. Você pode imaginar isso? Um jebuseu que não serve a Deus se prostra diante de Davi. Mas não é só isso que ele faz. Ele, no versículo 22, quando Davi disse para ele, Ornã, dá-me o lugar da eira pelo seu valor. Eu quero pagar para que eu possa edificar um altar ao Senhor. Sabe para quê? Para que cesse a praga sobre o povo. Sabe qual é a resposta de Ornã no versículo 23? Que resposta mais generosa, maravilhosa, espiritual. Disse Ornã a Davi no verso 23: não, rei, toma para ti, faça o rei meu senhor que bem lhe parecer. Quer saber? Eu dou os bois para o holocausto, eu dou os trilhos da lenha, eu dou o trigo para a oferta de cereais. Rei, tudo eu te dou. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falou para mim que Ornã representa a nossa carne. Ela se apressa para se prostrar, para adorar. Mas ela não vai adorar de verdade, porque a carne não adora. Mas a carne quer oferecer tudo ao Senhor. Ela está pronta para adorar, mas ela não conhece o preço da verdadeira adoração. Eu vou te falar, eu tenho pena das ovelhas que seguem um pastor que não sabe discernir o que é da carne e o que é do espírito, porque ele deixa elas adorarem na carne. Ele deixa o Ornã adorar, porque o Ornã, ele é generoso. Ele está pronto para adorar. Davi nem chegou no lugar, Davi nem falou com o homem já vai se prostrando. Quando Davi pede para pagar pelo lugar, não, eu vou dar tudo, eu vou dar os bois, eu vou dar. Ele já sabia tudo que tinha que dar: os trilhos, a lenha, até o trigo para a oferta de cereais, eu dou. E Davi falou assim: você não está entendendo, eu não posso oferecer para o meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Essa é a visão do verdadeiro adorador. Eu não aceito as ofertas generosas da carne. Eu não aceito a empolgação da carne. Eu não me empolgo com o seu talento. Eu não me empolgo com o seu carisma, a sua capacidade de pregar, de orar. Eu não me empolgo com o que você sabe fazer. Eu quero saber se a sua carne morreu, se ela foi crucificada. Porque se não foi, não vai cair o fogo de Deus sobre essa oferta. Enquanto eu prego, eu queria que você pensasse em quantos sacrifícios a igreja oferece que nunca cai fogo sobre eles. Porque nesse aqui caiu o fogo do céu. Essa é a aprovação de Deus que ele recebeu. Lembra todas as vezes na Bíblia que alguém fez um holocausto, que o fogo caiu, Deus não esperou ninguém acender, ele foi na frente. O primeiro sacrifício que Deus acendeu foi no tabernáculo de Moisés.
Quando ele terminou de montar o tabernáculo, que ele ungiu tudo, estava tudo tão de acordo com a vontade de Deus, que quando ele foi sacrificar o holocausto, o Senhor acendeu o fogo, e a glória de Deus encheu o tabernáculo, e os sacerdotes não puderam ministrar. Sabe por quê? Quando Deus entra na adoração, que adoração é essa que nós estamos dando, que Deus não entra nela? Que Deus não entra, Ele fica observando. Mas isso aí? O que é isso aí? Mas quando Moisés ofereceu aquele holocausto, ele acendeu um fogo, e ali não foi só ali. Quando Elias foi trazer o povo de volta da adoração a Baal, as instruções de Elias foram bem claras: pode colocar o boi sobre o altar, coloca o sacrifício, mas não acenda o fogo, porque o Deus que respondeu com fogo. Então a questão de Deus acender o fogo é muito importante, mas o problema é que nós aprendemos a acender fogo. Nós temos muita tecnologia para acender fogo nas igrejas, nós temos muitos eventos, nós temos muitas personalidades, nós já sabemos fazer igreja. Aliás, nós nem precisamos do Espírito Santo para fazer igreja, a gente já sabe fazer. Ele só não acende o fogo. Porém, a eira de Ornã era esse lugar que tinha que ser comprado, porque você tem que discernir o que é da carne e o que é do Espírito. Só quero lembrar Hebreus 12:4. Hebreus 12:4 é um texto de passagem só, onde a palavra de Deus diz: porque a palavra de Deus é mais cortante do que a espada de dois gumes. O que ela faz? Ela penetra nas divisões da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos dos corações. Ela faz divisão entre alma e espírito. Diga só essa frase comigo: a palavra de Deus faz a divisão entre a alma e o espírito. A pergunta do Espírito Santo é se você aprendeu a fazer isso na adoração, se você sabe o que vem da sua carne para adorar. Quando é Ornã que está se apresentando para adorar, e Ornã é empolgado, Ornã tem muitas ideias, Ornã tem muita criatividade. Eu estou falando da carne em nós. Ela sabe fazer ministério, ela sabe fazer igreja, ela sabe fazer o culto, ela tem muitas ideias boas. Quantas pessoas chegam com ideias boas para mim que o Espírito Santo está falando? Não é eu que estou falando, não é eu que estou falando. Muita coisa vem da carne na adoração, mas a palavra de Deus faz divisão entre a alma e o espírito. Você já sabe adorar a Deus no seu espírito, ou você adora com a sua carne? A carne adora, ela chora, ela grita, e ela diz que é o Espírito Santo, mas é ela. A carne se joga no chão. Irmãos, a carne, quem já viu a carne que eu estou falando? Quem já viu? A carne prega. Quem já viu a carne pregando? Você fica assim: bonito isso aí, mas eu não estou sentindo nada. Tipo assim. A carne canta. Quem já viu a carne cantar? Bonito. A carne toca. Quem já viu? A carne sabe montar um culto. Ornã quer oferecer o sacrifício. Davi diz: não quero o seu sacrifício. O lugar onde você está, essa eira, tem que ser comprado. Eu preciso pagar o valor. Eu não posso oferecer ao meu Deus o sacrifício que não me custa nada. No versículo 22, Davi diz: dá-me o lugar pelo seu valor. Davi entra em guerra com Ornã pelo preço. A terra tem que ser comprada. Um altar tem que ser erguido nela para cessar uma praga, mas a carne quer servir, ela promete os bois, ela promete um jebuseu pagão, promete os elementos do sacrifício. Eu não posso aceitar. Muita gente não serve a Deus no espírito. A carne lhe provê vários modelos de adoração. Na verdade, o que nós estamos falando nessa noite é de um modelo de adoração. Eu queria que você, enquanto eu falo, você pensasse
no tipo de culto que a gente faz para Deus, porque a gente faz culto toda semana, mais de uma vez, a gente faz vários cultos. Como que é o culto que a gente faz? Quais os elementos que ele tem? Esses elementos estão agradando ao Senhor? Por que o culto tem as partes que tem? Por que a gente faz o que faz no culto? Como que é o culto para o Senhor? O culto não é para nós, é um sacrifício para Ele. A gente quer que o fogo dele venha sobre esse sacrifício, mas a carne tem experiência de adorar. A carne tem treinamento teológico, a carne tem uma boa vontade, uma boa dose de vontade humana. A carne tem zelo. A carne quer oferecer. Porém, Davi insiste: não, eu quero comprá-lo pelo seu valor. Eu quero comprar o valor. Eu quero pagar o preço da minha adoração. Deixa eu tentar explicar o que isso significa. Eu preciso abandonar os modelos velhos de adoração que eu cresci aprendendo a ver na igreja. E sabe como que eu aprendi a adorar? Copiando desse aqui. Sabe como eu aprendi a pastorear? Copiando desse aqui. Ah, deu certo ali, então vai dar certo aqui também. Vou copiar esse modelo aqui. Ninguém vai para o altar, se ajoelha diante de Deus e fica lá em jejum até Deus revelar uma forma nova de adorar. Eu prefiro copiar o que já está sendo feito aqui. Se você olhar para as igrejas em geral, é apenas uma cópia da outra. E é interessante, é tão cópia que quando uma começa a fazer uma coisa diferente, que começa a dar um ibope, as outras começam tudo a copiar aquilo. O povo não tem uma identidade na adoração. Não se sabe o que é pagar o preço por uma. Como é que você quer que eu te adore? Ninguém faz essa pergunta. Como é que você quer essa igreja? Como é que você quer esse povo? Essa oportunidade é sua, esse culto é seu, essa reunião é sua. Como é que você quer que faça? As pessoas não perguntam, elas já têm um modelo velho, elas têm uma experiência, elas já sabem fazer. Essa insistência de pagar o preço é a decisão. Eu não vou tomar para o Senhor o que é teu. É exatamente isso que Davi diz para Ornão. Eu não vou tomar para o Senhor o que é teu. Eu não vou tomar para o Senhor o que é teu. Você já viu crente copiar a visão do outro? Você já viu crente copiar a revelação do outro? Quem não tem, copia. Eu não vou oferecer ao Senhor o que é teu. Eu tenho que ter uma revelação como Deus quer que eu adore, como Deus quer de mim. Alguma coisa tem que ser gerada nas minhas entranhas, alguma coisa tem que ser gerada dentro de mim, tem que ser uma coisa nova que Deus gerou dentro de mim. Você não pode ter o filho de outra pessoa. Ou você gera ele, ou você não vai ter filho. Deus não está pedindo padrasto, Deus está querendo que você gere o filho dentro de você. Mas as pessoas não correm para Deus para duas coisas. Por que tem que orar muito e jejuar muito? Primeiro, para desfazer os modelos antigos, para apagar da mente tanta experiência evangélica que não serve mais. Primeiro é desfazer os modelos antigos que Ornan está oferecendo. Eu vou dar o modelo, eu vou dar, já tem tudo aqui. Eu falei, eu não quero. Você tem que orar muito para poder dizer não para isso. E a segunda coisa, continuar orando e dizendo: como é que você quer que eu te adore de uma maneira nova, que ninguém fez? Eu não estou aqui para copiar a adoração de ninguém. Eu estou aqui para oferecer a ti o que é dos outros. Eu quero oferecer o que você gerar em mim. Eu quero te perguntar: o que o Espírito Santo tem gerado em você? Será que ele tem conseguido gerar uma adoração? Porque tem gente tão estéril espiritualmente. Ele não gera nada nele. Por exemplo, o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Isso significa que Deus, o Espírito de Deus em nós, ele tem que ser capaz de gerar em mim uma adoração nova. Eu posso até repetir as mesmas palavras na oração, mas dentro de mim está sendo algo novo. Eu estou gerando algo novo. Eu posso até cantar a mesma música com as mesmas letras, mas dentro de mim é uma adoração nova, é algo novo. Quando Deus olha dentro de mim, Ele está vendo se eu só estou repetindo a música que eu cantei domingo passado, ou se está subindo um cheiro novo, diferente. Quando ele... Ornan está dizendo: não oferecerei a Deus o que é teu. Eu me lembrei
de Gênesis 15, o verso 3 e 4, porque Abraão está tendo uma crise. Eu não vou pregar esse texto, só vou mencionar. Gênesis 15, 3 e 4, a crise é a seguinte: eu não tenho filho, Deus não me deu filho até agora, e eu penso que Eliezer vai ser o meu herdeiro. E ele chega para Deus e fala em Gênesis 15, 3, disse Abraão ao Senhor: a mim não me destes filhos. Em outras palavras, você não limpou o meu útero espiritual ainda para eu gerar. Eu não estou gerando nada novo para ti. Eu sou apenas uma pessoa chamada por ti. Eu sou um Abraão. Eu estou aqui, mas eu não gerei nenhum filho. Eu não gerei nada novo para Deus. A minha adoração é velha, copiada dos outros, o que eu aprendi a ver os outros fazer. Eu não gerei nenhum filho para o Senhor. Tu não me tens dado filhos. Então, a solução é a seguinte: um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Deus vira para Abraão e falou assim: que plano é esse? Quem te deu esse plano? Ou você gera, ou não vai ter filho. Mas Abraão está querendo, tipo assim, como eu não consigo gerar, vou assumir o filho de outro e oferecer para Deus. Deus está falando assim: eu não quero. Ou você gera você, ou eu não quero. Eu quero te perguntar: tem gente estéril na igreja ou não tem? Tem gente estéril espiritual ou não tem? Como eles estão cansados de não gerar, qual a opção que eles têm? Oferecer para Deus o que outro gerou. Porque o espírito dele não gera uma adoração nova. A começar pelas orações: Santo Pai Celestial, Eterno, Poderoso. Essa oração é 15 anos, ele já está cansado dela. Imagina Deus, porque é velho, não tem renovação. Imagina a adoração. E aí veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo, no versículo 4 de Gênesis 15: este não será o teu herdeiro, mas o que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Ou você gera, tem que sair das suas entranhas. Davi está dizendo para Ornã: tem que sair daqui. Não vou dar ao Senhor o que é teu. Davi está brigando com Ornã para pagar o preço. E Ornã está dizendo: não, eu posso dar de graça. Então, Davi vence essa batalha no verso 25, quando finalmente, no verso 25, deu Davi a Ornã por aquele lugar 600 ciclos de ouro. Davi pagou. Eu quero dizer que tudo flui depois que a gente paga o preço. Vou repetir essa palavra: tudo flui na nossa vida e na nossa adoração, na nossa relação com Deus, quando a gente paga o preço que é devido pagar, quando a gente gera, quando o nosso útero espiritual está limpo, porque o útero de muita gente está tão sujo, porque não foi limpo ainda, está tão sujo de morte, está tão sujo de tanta coisa que não foi limpa dentro do interior ainda, que não dá para gerar uma adoração nova. A única opção é copiar. Porém, Davi pagou 600 ciclos de prata, de ouro. Deixa eu mostrar para você quanto que vale isso. Um ciclo é 11 gramas, 11,4 gramas, é um ciclo. O peso de um ciclo na Bíblia é 11,4 gramas. 60 ciclos dá 684 gramas de ouro. O valor da grama de ouro hoje, no valor atual, é $85. Se você quiser comprar no mercado atual hoje, o valor de uma grama de ouro é $85. 684 gramas é $58.140. Davi pagou, no preço de hoje, $60 mil por aquele lugar. Presta atenção, ele não pagou pelo altar que ele teve que construir, a lenha que ele teve que botar, o animal que ele teve que logar, a oferta de cereal, tudo isso ele tinha que adicionar. Isso aí era só para comprar o lugar da adoração. Deixa eu dizer para vocês, aquele pedaço de terra pertencia a Ornã. Ornã representa a carne. O que Deus está dizendo é: ou você compra da mão da carne o meu lugar que ela já possuiu, porque a carne está dentro do lugar que é para mim adorar, e ela tem dono, ela é dona, ela tomou conta. A carne
possuir o meu lugar na vida de cada um de vocês. Se vocês não comprarem da mão dela e não pagar um alto preço para ela soltar o terreno, vocês nunca vão me oferecer uma adoração verdadeira. Ornã é dono da terra. Deus podia ter pedido para construir aquele altar em um lugar que já pertencia a Davi. Davi era rei, ele tinha tantas terras. Davi tinha um palácio em Jerusalém. Deus podia ter falado com ele: vai lá no quintal do seu palácio que já é seu. Não, Deus queria tomar da mão de Ornã um terreno que estava na mão dele, e esse é o preço da adoração. Ou Deus toma da nossa carne o terreno que ela domina, e ela domina os afetos, ela domina o gosto pessoal, ela domina os gastos, ela domina a perspectiva. A carne já tomou conta. Antes de Jesus chegar, a carne já se fez dona. Por que é que a gente não tem tanta gente convertida na igreja? Porque não pagou o preço de tomar o terreno da mão da carne. Ornã tem que soltar a terra. A terra tem que sair da possessão de Ornã. A briga desse texto inteiro é para Davi tomar da mão de Ornã um terreno que Deus requeriu. Deus falou: eu quero esse pedaço de terra aí. Onde estão essas emoções suas? Onde está essa briga sua? Onde está essa rebelião sua? Onde está essa raiva sua? Onde estão esses afetos seus pelo mundo? Onde estão esses gostos pessoais pelas coisas que eu não gosto? E a sua alma, presta atenção que Deus está falando, a sua alma gosta das coisas que eu não gosto. Me dá essa terra. Suas emoções gostam de andar por aqueles lugares. Sua imaginação nem se fala por onde ela anda. Me dá essa terra. Paga o preço. Eu preciso do terreno onde você possa erguer um altar ao Senhor. Seu Ornã tem que soltar a terra. Aquele terreno tem que ficar vazio, ele tem que passar para as mãos de Davi. Davi paga quase $60 mil para tomar o terreno. E aí, finalmente, no versículo 26, Davi edificou ali um altar ao Senhor. O único lugar do qual Deus vai receber a sua adoração é o que você comprou da mão da carne. O lugar onde Deus vai receber a adoração é o que você tomou da mão da carne. Há um preço. Depois que você toma o lugar da mão da carne, as coisas começam a fluir. Sabe por quê? Davi não teve problema quando ele começou a oferecer o holocausto. Versículo 26 diz: Davi edificou um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. Deus está dizendo: o terreno é meu. O terreno agora é meu, você se converteu de verdade, agora você é meu, não é mais a carne que te controla, é eu que te controlo. Essa adoração aí que vai sair desse coração, eu vou receber, vai ter fogo sobre ela. Só queria lembrar que fogo não é barulho, fazer aviãozinho, fogo não é correr, fogo não é barulho. Fogo é a aprovação de Deus, de uma adoração verdadeira. Sabe o que acontece quando Davi oferece o sacrifício e cai o fogo do Senhor? Ele recebeu uma resposta, mas ele também recebeu um novo modelo de adoração. Davi passa a oferecer os seus holocaustos naquele lugar. Sabe o que Davi entendeu? Isso aqui não era só para eliminar uma praga. Isso aqui era para estabelecer um outro lugar de adoração, um novo modelo de adoração. Davi, olha o versículo 27. E o Senhor deu ordem ao anjo para meter a espada na bainha. Nesse tempo, Davi viu que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã e ofereceu ali os seus sacrifícios. O Senhor, Ele precisa ensinar a cada um de nós onde é a eira de Ornã para nós. O Senhor precisa ensinar a cada um de nós onde é a eira de Ornã que precisa ser tomada da mão da carne, porque o fogo de Deus só vai descer nesse lugar. É nesse lugar que
que o fogo de Deus vai descer na sua vida. Eu queria que você pensasse em quantos crentes, que se eles contassem os cultos que eles já deram ao Senhor, são milhares, 10 anos de crente, 20 anos de crente, e o fogo não desce. O fogo não desce. Existem muitas implicações com a ausência do fogo. Uma delas é que as víboras não fogem. Onde não tem fogo, tem demônio, porque elas ficam acomodadas. Você precisa de fogo no seu altar. O que incomoda o diabo na sua vida é o fogo no seu espírito. Quando ele olha e vê os seus olhos acesos, ele já fica preocupado. Tem fogo aqui, tem fogo nessa mulher, tem fogo nessa casa, tem fogo nesse homem, tem fogo nesse altar. A adoração aqui é nova. Mas muita gente oferece cultos anos e anos e anos e anos, oferece dízimos, oferece ofertas, faz trabalhos, faz ministérios, mas não está preocupado se o Senhor está recebendo. Eu queria declarar que nós, líderes da igreja, nós somos responsáveis por estabelecer um modelo de adoração, tá? O tipo de culto que oferecemos, nós precisamos, se nós deixamos o povo adorar de um certo jeito, nós estamos ensinando para eles que é assim que se deve adorar. Mas se nós temos uma experiência nova com Deus em nossa própria adoração, nós vamos ensinar o povo a adorar de uma forma nova. Mas quem determina os modelos de adoração são os líderes. Porque é do altar que tem que fluir uma água nova, é do altar que tem que fluir algo novo. E deixa eu dizer, da vida de Davi surgiu um novo modelo de adoração para Israel. Quando você vê o capítulo 22, o versículo 1, o que diz ali? Então disse Davi: esta é a casa do Senhor, e este é o altar do holocausto para Israel. Não foi só para Davi. Quando você tem uma verdadeira experiência com Deus, ela termina sendo modelo para outros. Sabe por quê? Infelizmente, muita gente não vai gerar, vai ter que copiar de alguém. Mas Deus não me chamou para copiar. Ele me chamou para gerar. Queria que você fechasse os olhos um minutinho, antes de eu terminar essa mensagem, que eu ainda vou falar 2 minutos, mas eu queria que você dissesse para Deus: eu estou copiando ou gerando? Minha adoração é copiada? É o que eu aprendi nas igrejas? É o que eu vi os outros fazer? Ou é o que o Espírito Santo move em mim? Eu já orei o suficiente para largar os modelos antigos? Ou será que Ornã ainda é dono da terra? Alguém pede a Deus: me dá uma adoração nova. Alguém pede ao Senhor assim: gera em mim algo novo para eu te dar. Eu preciso pagar o preço pelo meu sacrifício. Eu não posso simplesmente adorar com o que é dos outros. Eu não posso te oferecer aquilo que pertence a outros. Eu preciso gerar em mim algo novo. Onde está a tua visão para mim? Alguém tem que fazer essa pergunta. Alguém tem que fazer esse tipo de pergunta. Onde está a tua forma nova para eu te adorar? A tua forma original, que eu não preciso copiar de ninguém. Aquilo que tu é gerado em mim pelo teu Espírito, na minha experiência de conversão contigo. É isso que eu quero do Senhor nessa noite para mim. Eu quero adorar a Jesus com um cântico novo. Eu quero oferecer um holocausto que me custe o preço, mas que o fogo desça sobre ele. Eu quero ter essa percepção de Deus. Eu vou terminar minha palavra aqui num outro texto. Quero que você olhe esse texto aqui. 2 Crônicas, capítulo 7. Vou terminar agora. 2 Crônicas, capítulo 7. Não é o verso 14 que eu vou ler, não, porque só se lê esse versículo, né? 2 Crônicas 7, 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Não é esse texto, não. É o verso 1. Eu quero que você veja o que aconteceu aqui de novo. E eu, antes de você ler, só queria te avisar que 2 Crônicas 7 é quando Salomão vai oferecer o primeiro holocausto no templo de Salomão. Agora preste atenção um minutinho, por favor. Sabe onde foi que Salomão ergueu o templo? Na eira de Ornã. Sabe onde Deus ia receber a adoração por gerações e gerações e gerações? Onde Ele prometeu a Salomão: os meus olhos estarão nessa casa, a minha presença estará nessa casa, lá na eira de Ornã. Segunda Crônica 7, verso 1,
Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. E eu já vi isso acontecer alguns tempos atrás, no tabernáculo de Moisés, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, o que eles fizeram? Prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Quando a adoração na casa de Deus está certa, acontecem três coisas. A primeira coisa que acontece é que o fogo de Deus desce sobre o holocausto. Nami, você pode vir aqui? Simbolizar Deus. Aqui atrás desse púlpito, você simboliza Deus. E eu estou vindo adorar. Sabe aqueles adoradores que ficam tentando insistir com Deus para ele receber uma coisa que ele nunca recebe? Deus não recebe, porque Deus não pode aceitar qualquer coisa, pode? Ele aceita. Nami, faz de conta que você é um Deus que aceita qualquer coisa, tá? E eu vou chegando aí com qualquer coisa, você já vai vindo receber, vai, já vem receber. O que eu vim te trazer? Você acha que Deus é esse cara? Ele nem sabe o que você está trazendo na mão, ele nem checou o que você está trazendo, ele já está indo te abraçar e te receber. Fica lá, Nami. Falar como que Deus é. Você traz o negócio e Deus está lá, aquela santidade dele, e você ali, e você preocupado com um monte de gente ao seu redor, você está bonitinho, e Deus não está nem empolgado com você. E você trazendo o seu dízimo, e você trazendo o seu trabalho, você fazendo o trabalho missionário, e você nas redes sociais, Deus não está empolgado. Deus não está empolgado com a oferta. Ele não está empolgado. O pior de tudo é esse adorador voltar para o lugar achando que Deus recebeu. Achando que Deus recebeu. Porque eu vou te falar como é que Deus recebe uma oferta. Agora, Dami, você vai vir aqui oferecer a oferta. Vem devagarinho. Vem com humildade. Vem quebrado. Vem chorando. Vem com medo de eu não receber. Vem com medo. Porque agora eu estou fazendo o papel de Deus. E você fica lá e se quebra todinho e está lá desesperado dizendo para Deus: recebe a minha oferta porque ela é só para ti. Eu não quero saber quem está do meu lado, eu não quero saber quem falou, quem vai me ver, quem não vai ver. Eu não quero saber quem é Ornã, eu não quero saber, eis aqui a minha oferta, eis aqui a minha oferta, eis aqui. E você está ali, aí Deus faz, sabe o que? Ele viu o fogo dele assim e possui aquela oferta. Porque foi isso que aconteceu. A primeira coisa é que o fogo do Senhor consumiu o holocausto. Quem consumiu o holocausto? Por que você fica oferecendo a coisa para as pessoas então? Por que nós oferecemos as coisas para as pessoas? Por que nós fazemos culto para as pessoas? Por que nós fazemos igreja para as pessoas? Igreja não é para as pessoas. Quem é que vai receber o holocausto? Quem é que vai consumir o holocausto? Saber se alguém gostou do culto. Demorou demais, então vai para casa, vai comer, vai dormir. Não estou fazendo culto para ti, estou fazendo culto para Deus. Ele nem recebeu direito ainda, deixa eu terminar a oferta. Irmãos, há um zelo dentro de mim de devolver ao Senhor aquilo que é dele. Pastor, deixa eu fazer isso. Pastor, deixa eu fazer aquilo. Para quê? Para te agradar? Fica no banco. Você está mais ansioso em se realizar do que em oferecer algo. Esse lugar não é lugar para realização de ninguém.
a começar a minha como pastor. Eu não tenho nada aqui, eu não tenho igreja, eu não tenho ministério, eu não tenho oportunidade. Eu já falei para o Espírito Santo: esse lugar é seu, esse púlpito é seu, esse altar é seu. Quando eu comprei esse negócio, eu ungi para ele, eu falei: esse lugar é seu, esse lugar é seu, esse lugar é seu. Envie o seu fogo, porque a oferta aqui é sua. Envie o seu fogo, porque a oferta aqui é sua. Nesse lugar, a oferta aqui é sua. Eu não vi ainda o fogo de Deus descer na nossa oferta como eu gostaria de ver. Eu ainda estou tentando oferecer algo para Deus. O meu sentimento é de que nós ainda estamos tentando aperfeiçoar nossa oferta, nos humilhar o suficiente, nos purificar o suficiente e trazer uma oferta como Davi, que a gente paga o preço de verdade. Estamos tentando jejuar a semana, tentando orar meio-dia, orar meia-noite, para ver se Deus aceita a nossa oferta. Eu não sei se Ele já recebeu a oferta. Porque quando o fogo de Deus desce sobre a oferta, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é que os sacerdotes não podem mais ministrar. Versículo 2: Deus tira os obreiros da frente. Tudo que era carne sai da frente. Tudo que queria aparecer some. Todo mundo que tinha ministério perde ministério. Todo mundo que tinha oportunidade perde oportunidade. Todo mundo que aparecia para de aparecer, porque a glória do Senhor encheu a casa. Oh Deus! Senhor, enche a casa, Senhor. Senhor, toma a casa para ti. O verso 2 diz que os sacerdotes não podiam ministrar. Pastor, deixa eu pregar. Mas eu tenho que pregar. Mas pastor, era hoje que eu tinha que pregar. Era minha vez. Que tua vez? E a vez do Espírito Santo ficou aonde? Não, mas eu sou pastor da igreja, eu tenho que pregar. Tu prega. Tu é o pastor, prega. Tu quer ser dono da igreja? Toma conta. Mas não vai descer fogo. Ele não vai possuir o que não é dele. Ei, os sacerdotes não podiam ministrar, porque a glória do Senhor havia enchido a casa. Eu profetizo nessa noite, que o Espírito de Deus vai nos ensinar a oferecer a oferta de Davi nessa casa. Que os cultos dessa igreja não vão ser oferecidos por Ornã, que as ofertas dessa igreja, os jejuns dessa igreja, as orações dessa igreja, os trabalhos dessa igreja, os congressos dessa igreja não é para deixar as mulheres felizes, não é para deixar os jovens felizes, não é para deixar os homens felizes. O trabalho dessa igreja é para Jesus, é para Ele, é para Ele, é para Ele, e você não tente tomar o que é de Deus, porque nada do que fazemos aqui é para você. E eu quero que Deus receba essa oferta ao ponto de que Ele envie a sua glória sobre esse lugar. E os sacerdotes não possam ministrar. Os sacerdotes não precisam ministrar. Você não precisa tocar, você não precisa cantar, você não precisa pregar. Deixa a glória de Deus lidar com o povo. Eu não quero lidar com o povo, eu quero que a glória de Deus lide com o povo. Show, eu não tenho lugar aqui, eu não quero lugar aqui. A terceira coisa que acontece é que o povo, presta atenção ao versículo 3: e todos os filhos de Israel, vendo, alguém diz comigo assim: o povo precisa ver. O que é que o povo precisa ver? O que ele não tem visto. O que é que o povo tem visto? Os sacerdotes ministrando, o povo tomando conta, fazendo o que eles querem. O povo não vê o fogo do Senhor descer. O povo vê muito barulho, o povo vê muita carne, mas o povo não vê a glória verdadeira do Senhor descer. Por isso o povo não se prostra. Por isso a praga continua sobre o povo. Porque a praga, ela é uma cobrança da falta de conversão, da falta de adoração. Se o povo é desobediente, se o povo não adora, se o povo não segue, é porque eles não estão vendo a glória de Deus na casa. Porque vendo os filhos de Israel a glória do Senhor, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram ao Senhor e lhe deram graças e disseram: porque o Senhor é bom
e porque a sua benignidade dura para sempre. Para o povo adorar, eles precisam ver o fogo e a glória. Eu vou fazer um gesto nessa noite, profético. Ao remover esse púlpito desse lugar, eu estou declarando diante do Eterno que eu estou removendo o homem, eu estou removendo os sacerdotes, eu estou removendo a nós, eu estou pedindo ao Senhor que nos remova da sua frente, para que Ele receba a nossa oferta nesse lugar. E eu convido você a vir para esse altar e dizer para o Senhor: eu quero ser a oferta, eu quero ser a oferta verdadeira.